Boa tarde, alunos. Boa tarde, pais. Tudo bem com vocês? Nossa aula hoje é de Geografia e História. Nós fizemos uma troca aí de disciplinas. Quinta-feira eu dei a matéria que era para dar hoje. Aí só invertemos, tá? O que vocês não viram na quinta-feira vai ver hoje, na segunda. E o da segunda nós já vimos na quinta-feira. Só trocamos aí os conteúdos para regularizar hoje. Ok? Então, observe que essa aula aqui é de geografia, tá? Um pouquinho ok? Geografia. Isso, garoto. Então, vamos aprender hoje sobre o crescimento da população brasileira. E eu peço a vocês que assista as explicações, tá? Depois é bem mais fácil para vocês responderem, ok? Não esqueçam, tendo dúvida, nos procure de 1 a 5, ok? Em 1990, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes. Aliás, desculpa, tá? Em 1900, o Brasil tinha 17 milhões de habitantes. Já era muita coisa, hein? 1900, hein? No ano de 2015, sua população era de aproximadamente 205 milhões de habitantes. Subiu muito, hein? Os fatores que influenciam o crescimento da população de um país são o crescimento natural ou o vegetativo e o saldo das migrações internacionais. Vamos aprender sobre cada um deles. O que é crescimento natural ou vegetativo? Isso aqui é um só, tá? Esses dois são um só. Corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade indica o número de nascidos vivos. Quando nasce lá, a mulher está grávida, né, que nasce um bebezinho, ali é a taxa de natalidade que nasceu. A taxa de mortalidade indica o número de mortes para cada grupo de 1.000 habitantes do país. Para indicar essas taxas, utilize o símbolo lê-se por mil. Aqui é o símbolo aqui, tipo 1%, a porcentagem, só que tem um zerinho a mais aqui. Lê-se por mil. Então, de cada 1.000 pessoas, né, tantas nascem ou tantas morrem. Ok? O saldo das migrações internacionais corresponde à diferença entre a quantidade de imigrantes e a de emigrantes do país. Então, imigrantes é uma coisa e emigrantes são outra. O que são imigrantes? Está aqui, ó. Imigrantes refere-se às pessoas que entram em um país, não é o da sua origem, nele existem. Então, você tem um país aqui, né? Imigrantes está chegando no país, tá? Uma setinha aqui. Então, imigrantes está chegando no país. E emigrantes é o que está saindo do país, né? Está saindo do país. Então, se o país
as pessoas saem do país, os imigrantes, se saem, a população vai diminuir. E os imigrantes, quando chega, a população vai aumentar. Então, é isso aí, a diferença. Observe este gráfico e responda as questões. Nós temos aqui o gráfico de natalidade e mortalidade de 1900 a 2015. Então, nós podemos observar aqui que a linha verde são as pessoas que morreram. A linha vermelha são as que nasceram, ok? Então, você pode observar aqui no gráfico que de cada 1000 pessoas, tá vendo aqui, ó, esse símbolo aqui, de cada 1000 pessoas, né, tá aqui o símbolo, e aqui os anos. Então, no ano de 1900, nós temos aqui, de cada 1000, né, 28 nasceram, e, aliás, 28 morreram, e 46 nasceram. Então, a taxa dos que nascem é sempre maior, tá vendo aqui, ó? Nasce mais gente do que morre. Tá vendo? Sempre aqui nasceu, em todo o tempo, sempre nasceu mais do que morreram, entendeu? E já que em 2015, essa chegou bem próximo aqui do que nasceu e dos que morreram. Então, com o passar do tempo, as pessoas que nasceram foi sendo menores. Isso explica porque antigamente os pessoal tinham aí 6, 8, 10 filhos. Com o passar do tempo, as pessoas foram tendo menos filhos, entendeu? Aí foi caindo a taxa dos que nascem. Agora vocês vão colocar no caderno de geografia de vocês, vai escrever lá, ó, atividades, tá? Escreve aí atividades, ok? Escreve atividades e vai começar e coloca aí, né, número 1, né, atividades, né? Atividades e copia essa pergunta aqui, a primeira pergunta. O que esse gráfico mostra? Esse gráfico aqui, ele mostra o quê? Muito fácil, né? Nós temos aqui o tema geral do gráfico e pode deixar uma linha. B, né? Com base nos dados do gráfico, calcula o crescimento vegetativo do Brasil nos anos de 1930, de 65 e 2015. Explique como você fez o cálculo. Então, o crescimento vegetativo do ano 1930, eu vou circular aqui para vocês verem, circular. Vou circular de outra cor, para ficar mais bonitinho. Vocês não confundirem, vou circular aqui de amarelo, tá? Então, 1930, 65 e 2015. Calcular isso aqui. O que é crescimento vegetativo? Observa aqui. O crescimento natural ou vegetativo corresponde à diferença entre o que nasceu, né, e o número de pessoas nascidos vivos para grupo de 1000 habitantes. Então, de novo, corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, por exemplo aqui,
Em 1930, a taxa que crescimento vegetativo vai ser o que nasceu, que é 45, né? Vamos colocar aqui, que é 45 menos o que morreu, e foi 26. Não, 26. Vou mudar a cor aqui. Então, como é que vai ficar isso aqui? 45 menos 26. Nós temos aqui 5 tira 6? Não. Vai pegar 1 do 4 emprestado, vai sobrar 3 aqui, né? Aqui vai ficar 1. Aí 15 menos 6, 9. Deu 9. Aqui sobrou 3. 3 tira 2, 1. Então, em 1930, o crescimento vegetativo foi 19. E assim vocês vão fazer, né, a diferença em 65, que é aqui, né, que é 39 menos 10, e 2015, 14 menos 6, ok? Como você explica a evolução do crescimento vegetativo no Brasil nesse período? Nesse período aqui que nós analisamos, nesse dado aqui, como você explica o crescimento vegetativo aí do Brasil, tá bom? Vamos em frente. Espera aí, vamos lá. Então, continuando aqui na nossa aula, aqui vocês vão colocar, deixa eu apagar aqui, vou colocar aquele percentual, lembra? Nós vimos lá, de cada, né, lembra? Lá, lê-se por mil, assim, por mil. 19 por mil, a taxa de crescimento vegetativo. Esse símbolo aqui, né? Ok? Mudanças no crescimento da população. A partir da década de 1960, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. Então, em 60, tá aqui, ó. Começou aqui, depois começou a cair. Um dos motivos para essa queda foi a diminuição acentuada da taxa de natalidade, ou seja, nasceu menos. Observe novamente a taxa de natalidade nos anos de 1965, mais ou menos aqui, ó. Observe aí. A 2015, então caiu muito, ó. Antes era 6, caiu para 2. Número de filhos por mulher. Então, nessa década, em 65, as mulheres tinham em média 6 filhos. Em 2000 para frente, passou a ter 2. Não caiu muito. Essa queda de taxa de natalidade pode ser justificada pela diminuição da taxa de fecundidade no Brasil. A taxa de fecundidade indica o número de médio de filhos por mulher. Observe o gráfico ao lado, nós já vimos aqui. A redução da taxa de fecundidade está relacionada a diversos fatores, como o aumento da escolaridade e da participação da mulher no mercado de trabalho, e o planejamento familiar, que permite aos casais decidir
quantos filhos querem ter com base nas condições de vida que poderão oferecer a eles. Então, quando a mulher passou a estudar mais, fazer faculdade, porque a mulher antigamente não tinha muitos, nós vimos nas aulas aí de geografia e história, não tinha muito direito, não podia votar, não podia trabalhar. Aí, com o tempo, ela adquiriu esse direito de estudar, de participar do mercado de trabalho, ter seu próprio trabalho. Então, isso diminuiu assim, que ela tivesse menos filho por causa disso, ok? Aqui um exemplo das mulheres, né, ativa aí no trabalho. Mais uma atividade de geografia. Pode ser a continuação da atividade dessa aqui, tá bom? De acordo com o gráfico, qual era o número médio de filhos por mulher no ano de 1960 e no ano de 2015? Então, em 60, qual que era os filhos médios por mulher? Muito fácil, tá aqui, né? E 2015, também está aqui, muito fácil. Saltar duas linhas e ficar organizado. Você considera importante a inserção da mulher no mercado de trabalho? Justifique. A mulher trabalhar é interessante? Então, você pode justificar aí, tá? Agora, vamos para a história. História. Para ler e escrever melhor. As mulheres no período neolítico. Então, aqui vocês vão ler que a mulher, nesse processo de domesticação, regularidade alimentar, veio introduzir uma segunda fase. Com ele, iniciou-se a reunião sistemática e o plantio de sementes. A domesticação geral foi acompanhada de um papel mais importante atribuído à mulher, plantando sementes e vigiando as mudas, talvez primeiro num ritmo de fertilidade, antes que o crescimento e multiplicação das sementes sugerisse uma nova possibilidade de se aumentar a safra de alimentos. Então, a mulher no período neolítico, tá? Era ela que cuidava dos jardins e foi ela que conseguiu essas obras-primas de seleção e cruzamento que transformaram espécies selvagens e rudes em variedades domésticas. E ricamente nutritivas. Foi a mulher que fabricou os primeiros recipientes, tecendo cestas e dando formas aos primeiros vasos de barros. Na forma também a aldeia e criação sua. É criação sua. Vamos ler de novo, bagunçou aqui. Na forma também a aldeia é criação sua. Era a aldeia o ninho coletivo que cuidava e nutrição dos filhos. Para o cuidado e gente do céu, mas tá bagunçando aqui, ó. Era a aldeia o ninho coletivo para o cuidado e nutrição dos filhos. A vida estável na aldeia tinha uma vantagem sobre as formas itinerantes. Itinerantes é que muda de local, tá? Não é fixo. Dos grupos menores, pelo fato de proporcionar uma máxima de facilidades para fecundidade, nutrição e proteção. Sem esse longo período de desenvolvimento agrícola e doméstico, os excessos de alimentos e capacidade de trabalho se tornaram possível. A vida urbana não teria existido. Então aí a mulher
nessa época do Neolítico era o contrário de hoje, né? Era viver mais na casa, cuidar das coisas, dos jardins, fazer seus artesanatos, assim por diante. Atividade agora é de história, tá? Você vai copiar só as atividades, tá? E responder no caderno. Quais são os exemplos citados no texto que indicam a importância da mulher na sociedade agrícola neolítica, no período neolítico? O que a mulher fazia era importante. Qual a importância das atividades apresentadas no texto para o desenvolvimento da vida urbana? Qual a importância lá das atividades apresentadas no texto para que chegou ao desenvolvimento da vida urbana, né? Mais local, mais para a cidade. Com uma colega, indique 3 exemplos de papéis importantes que a mulher exercia na sua comunidade. No caso aqui, é só você mesmo, tá? Não com uma colega. Indique 3 exemplos de papéis importantes que a mulher exercia na sua comunidade. 3, tá bom? Então, falou para vocês.